Oi, minha gente. A leitura de hoje vai para esse livro da Leiliane Rocha, Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. E nesse livro ela traz não só o tema da sexualidade, mas também sobre a prevenção do abuso sexual infantil. E como nós estamos no mês, que é uma campanha chamada Maio Laranja, que tem por objetivo prevenir as crianças do abuso sexual, proteger as crianças, eu quero fazer a leitura de um trecho, né, do capítulo onde a Leiliane fala sobre a prevenção do abuso, capítulo 8, que é como ensinar a criança a se proteger do abuso sexual. E isso a gente pode fazer em casa e na escola, na igreja, em qualquer lugar onde a gente atenda crianças e adolescentes. Então, se você é mãe, pai, profissional, você precisa se inteirar desse assunto. Eu trabalho muito nessa temática da proteção da criança e do adolescente, de qualquer violência e da violência sexual. Eu sou uma educadora Master EZEPAS, que significa educação sexual e emocional e prevenção do abuso sexual. Aliás, eu fiz o curso com a Leiliane Rocha. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês esse trechinho onde ela fala sobre o segredo bom e o segredo ruim. Depois eu comento, tá? Então eu vou ler aqui esse trecho que é super importante. Segredo bom versus segredo ruim. O segredo é uma das ferramentas mais poderosas que os abusadores e pedófilos utilizam para sustentar a violência sexual. E é exatamente por isso que, para proteger as crianças do abuso, é fundamental trabalhar essa temática com elas. No entanto, para facilitar o entendimento dessa abordagem pela criança, não adianta apenas dizer: filho, não guarde segredos de mim, sempre me conte tudo. Você precisa ensinar quais as diferenças entre um segredo bom e um segredo ruim. Quando abordar esse tema, diga algo como: sempre que alguém lhe disser não conte para o seu pai ou para sua mãe, ou ao adulto responsável pela criança, é sinal que você deve nos contar imediatamente. Aproveite o momento para falar à criança que você sempre vai acreditar nela. Não importa o que ela lhe conte, o que vai e que vai fazer tudo para ajudar. Gente, isso é tão importante. E eu digo assim, quando eu era criança, a minha mãe sempre dizia isso. Olha só, se alguém falar para você não conta para sua mãe, é porque já tem algo errado. E eu fiz isso com os meus filhos também. Eu sempre dizia para eles, olha, me conte toda a verdade sobre o que acontecer na sua vida, porque só assim eu posso te ajudar. Se acontecer alguma coisa lá na escola, na rua, lá embaixo no prédio, no parque, em qualquer lugar, conta para a mamãe, mas conta a verdade, porque só assim eu vou poder te ajudar e eu vou acreditar em você. Se alguém disser para você não conte para sua mãe, já está errado. Então, você pode contar, que eu vou te ajudar. Não conte mentira, porque se você contar uma mentira, eu não tenho como te ajudar. Então, eu sempre dizia isso. E nos meus atendimentos, eu ensino isso para os pais também, ensino isso para as escolas, para professores, coordenadores, diretores, como a gente trabalhar essa questão do segredo bom e do segredo ruim. E uma outra coisa que eu sempre fiz com as crianças, com os meus filhos, e que minha mãe também fazia comigo, era fazer um treino. Se a pessoa te disser isso, o que que você fala? Se a pessoa fizer isso, como que você reage? Se ela te chamar para algum lugar, você vai ou não vai? Então, eu sempre fazia esse treino
também com os meus filhos. Gente, a minha mãe não tinha estudo nenhum, mas ela já tinha essa experiência de vida, de dizer para a gente o que a gente tinha que fazer, como que a gente tinha que reagir em alguma situação. E olha só, se você ainda não curtiu esse canal, curte, vai. Curte, porque sempre vai trazer, eu vou trazer coisas boas aqui, tá bom? Vou compartilhar sempre coisas muito legais com vocês. Principalmente nessa série Leituras, eu tenho trazido livros aqui muito interessantes e feito um comentário também para poder te ajudar. E quando a gente fala de segredo bom e segredo ruim, quando eu estou com os adolescentes lá na ONG, eu ensino para eles também essa coisa do que é um segredo bom. Então, vamos pensar no que é um segredo bom aqui? Imagina, fazer uma festa surpresa para alguém é um segredo bom, e isso você pode conversar com a sua criança em casa, com o seu adolescente. Comprar um presente para alguém e não contar é um segredo bom. Quando a gente vai fazer, por exemplo, no Natal, o amigo secreto, é um segredo bom, a gente não vai contar. Tudo isso é bem legal, da gente explicar para a criança o que é um segredo bom e o que não é um segredo bom. Por exemplo, o que que não é um segredo bom? Quando alguém te convida para fazer algo que você sabe que é errado, por exemplo, pegar um objeto de alguém. Olha, não conta para sua mãe. Quando falou não conta para sua mãe, já está errado. Se a pessoa falar não conta para sua mãe, se não for uma festa surpresa, se não for um presente, se não for uma viagem que a gente está proporcionando para a mãe, todo o resto está errado. Então, presta bem atenção, filho e filha, sobre isso. Se a pessoa falar para você, olha, a gente vai brincar disso aqui, a gente vai brincar de médico, a gente vai brincar de corpo humano, não conta para sua mãe. A gente já pode contar porque já está errado. Porque, gente, o segredo é a principal ferramenta, o principal argumento e a arma que os abusadores usam. Porque, em geral, eles sabem que os pais duvidam das crianças. Eles sabem que os pais não acreditam nas crianças. Quando as crianças vêm contar alguma coisa, os pais questionam. Eles sabem que é assim. E os abusadores, gente, eles sentem assim o, o faro, é como se eles tivessem um faro para as crianças que são desacreditadas dos pais. Os pais duvidam delas. E é nessas crianças que eles apostam. Então, eles dizem assim para elas: olha, não conta para sua mãe, porque nem adianta contar, ela não vai acreditar em você. Você sabe, né, que a sua mãe não acredita em você. Essa é a principal ferramenta deles para poder ameaçar uma criança. É claro que eles usam outros recursos, mas o segredo é o que eles mais usam, tá? Então, todas as vezes que a gente diz para a criança, filho, pode contar que eu acredito em você, você está dando credibilidade para sua criança e segurança para que ela possa, de fato, vir contar. Porque não adianta você dizer para ela, olha, conta o que você quiser para mim, eu estou aqui para te ouvir, se cada vez que ela vem contar qualquer história, um acontecimento na escola, a briga dos colegas, alguma coisa que alguém fez, e você já começa a dar aquele sermão, já dá bronca, já briga com a criança, já fala, olha, se for você que fizer isso, você vai ter castigo, você vai... Sabe, se você já vem com essa narrativa para sua criança, e principalmente para o seu adolescente, jamais eles vão te contar alguma coisa. Gente, não é fácil realmente a gente escutar algumas coisas e não dizer nada. Não é fácil, mas isso é um treino que a gente precisa treinar. A criança vem contar alguma coisa para a gente que já dá aquela vontade da gente falar alguma coisa. Toma uma água, conta até 10, respira fundo, deixa ela contar, depois você vai dizer para ela, é mesmo, filho? Sério que aconteceu tudo isso lá na sua escola?
E o que que você fez? E o que que você acha disso? Qual a sua opinião? Se fosse você, o que você faria? Porque a nossa tendência é a seguinte: quando eles vêm contar que alguém brigou, que alguém provocou, que alguém fez bullying, a gente já entra com o sermão. Olha, tá vendo? Não pode fazer isso, e blá, 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 blá. A gente não espera. A gente não dá oportunidade dessa criança, desse adolescente, dizer qual seria a reação dele ou dela. A gente já vai, ó, massacrando. E a gente faz isso na melhor das intenções, querendo ajudar, querendo ensinar, querendo ser aquela mãe, aquele pai que está sempre ali falando, falando, falando. Só, gente, que eu vou contar um segredo para vocês. Segredo bom esse. Não precisa falar demais. A gente precisa escutar muito mais do que falar. Quando a gente escuta, a gente pode devolver para a pessoa a situação, perguntar o que ela acha, como ela agiria nessa situação, e como você se sentiu vendo essa situação acontecer, como ficou o seu coração, filho. Porque, gente, os nossos filhos vão passar por situações diversas, boas e ruins, muitas vezes. E nós precisamos saber qual é a forma que eles estão preparados para agir diante de uma situação que, às vezes, eles não têm controle, que aconteceu e eles simplesmente foram espectadores. Ou eles se envolveram de alguma forma, mas a gente precisa saber. Filho, filha, como você reagiria se fosse com você? Ah, foi com você? E o que você fez? Qual foi sua reação? Ah, sua reação foi essa? E por que que você reagiu desta forma? O que te levou a reagir desta maneira? Num tom, gente, baixo, acolhedor, para saber como essa pessoa age numa situação em que você não está perto, em que ela vai ter que se virar sozinha. Agora, se a gente já vai interpelando, interrogando, dando bronca, querendo dar sermão, o que que vai acontecer? Na próxima vez ela não conta mais. E aí é que está o perigo. Se a gente não dá abertura para essa criança, para esse adolescente falar o que está acontecendo, como reage, como percebe, como sente uma situação, a gente não vai poder ajudar. A gente não vai poder orientar da melhor forma. E eu sempre falo para os pais que eu atendo. Todos nós, pais e mães, somos cheios de boas intenções. Nós queremos o melhor para o nosso filho. Só que a nossa forma de comunicar isso é que é totalmente errada. Sim, a gente comunica de forma errada. O que a gente deseja, o que a gente espera, o que a gente quer, o que a gente gostaria, a gente faz de forma errada. Porque a gente tem tanto medo, a gente tem tanta pressa em resolver uma situação que a gente não dá o tempo necessário, que a gente não dá a escuta necessária, e a gente vai falando coisas sem pensar. Se a gente for pensar bem, tem coisas que a gente não deveria nunca falar. Se você precisa de ajuda, conta comigo, tá? Ou procure ajuda com qualquer outro profissional da área de educação parental. Porque, gente, a comunicação é tudo. Até para a gente proteger do bullying, para a gente proteger de qualquer outra violência, do abuso sexual, de qualquer situação. A gente precisa ter conhecimento, saber como comunica algumas situações para os nossos filhos. Como que a gente fala para eles o que é bom, o que é ruim. Olha, eu prefiro assim, eu gosto assim. Se a gente vai com autoritarismo, com bronca, com questionamentos, com interrogatórios, a criança se afasta, o adolescente se afasta. Tá bom? Então, essa leitura de hoje fica guardada aí para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outras mães, com outros pais, que isso é de grande importância. Como eu queria que lá
quando eu estava educando meus filhos, crianças ainda, adolescentes, tivesse um vídeo desse para me ajudar. Como eu gostaria. Não tinha. Tinha muitos livros, eu lia muito, eu assistia alguns programas de televisão que me ajudaram muito na época, mas hoje a gente tem essa facilidade da internet com conteúdos bons. Então, compartilha com outras pessoas. Um grande beijo, até a próxima semana com a próxima leitura.